lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, Cício de Deus, de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal luta serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, Cício de Deus, de Deus, lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, fumos do céu. Olá, uma boa noite a você que liga-se em nosso canal, em nossa página, sintonizando com o Evangelho no culto no lar. Estamos felizes por mais um encontro com a espiritualidade maior, os espíritos de luz que vêm nos ajudar, preparando o nosso ambiente, trazendo para nós seus fluidos confortadores, as energias salutares que trazem das esferas superiores. E, sem dúvida alguma, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo.
este sol de nossas almas, este que é o guia e modelo e que nos deixou grandes ensinamentos. E um deles que sempre nós lembramos para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, quando ele disse: onde estiverem reunidas em meu nome 2 ou mais pessoas, eu estarei entre elas. Queridos irmãos, queridas irmãs, com esta confiança nas palavras de Jesus, aqui estamos. Nossos mentores, nossos anjos guardiães e também espíritos que estão na mesma condição que nós, precisando de luz, precisando desse tratamento espiritual, justamente pelo trabalho que os bons espíritos nos oferecem. Esses emissários da seara de Jesus se aproveitam do nosso ambiente quando nós paramos com as nossas atividades. Reservamos esses momentos para estudar as lições de vida eterna. E com o pensamento elevado, com o sentimento aberto a estes ensinamentos, o nosso ambiente fica impregnado de energia, de magnetismo, que irá favorecer o trabalho dos bons espíritos. E então, são 2 campos energéticos. O nosso campo criado pela força mental do nosso pensamento, com as irradiações dos nossos sentimentos. Abre-se as comportas para que as esferas superiores tenham acesso junto de nós. Daí, a grande oportunidade que nós temos, acendendo a luz da oração, a luz do Evangelho de Jesus, momento em que a nossa casa, o nosso lar, ou o ambiente onde nós estamos agora, se transforma num pronto-socorro. Muitos espíritos sofredores são encaminhados com essas energias que nós criamos. Muitos irmãos são orientados, resgatados por essas falanges socorristas do plano espiritual, trabalhadoras da seara de Jesus. Por isso, vamos nós aproveitar bem esses momentos. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. E assim, confiantes, vamos pedir aquilo que nós mais necessitamos. Vamos confiar que receberemos o tratamento, o amparo, a orientação, conforme a permissão de Deus, nosso Pai. Vamos então fazer a nossa elevação de pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai amantíssimo, e a Jesus, divino médico das almas.
Senhor Jesus, aqui estamos, abrindo nossos corações, procurando conduzir nossos pensamentos até as esferas mais altas, para recebermos este tratamento espiritual e as lições, os ensinamentos que precisamos. Com muita gratidão, Senhor Jesus, nós te pedimos que nos ajude em nossa insuficiência, em nossa pequenez, pois queremos ser esses receptores que possam se transformar em transmissores da tua verdade, dos teus ensinamentos, da tua luz. Divino amigo, muito obrigado pela tua presença e pela companhia desses espíritos de luz. Assim seja. Graças a Deus. Vamos então procurar nas lições de hoje o referencial que nós precisamos. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 12. A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem quanto aos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cuja semente foi depositada nele, inicialmente em estado latente, e que ele deve fazer, desabrochar e crescer pela sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a preconizou como uma poderosa alavanca e porque só viram em Jesus o chefe de uma religião. Mas o Cristo que operou milagres materiais mostrou através desses milagres mesmo o quanto pode o homem fazer desde que tenha fé, isto é, vontade de querer e a certeza de que esta vontade pode se realizar. Também os apóstolos, a exemplo de Jesus, não operaram milagres? Ora, aqueles milagres não eram mais do que efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens daquela época, mas que, hoje, é explicada em grande parte e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades para as necessidades terrenas ou
para as suas aspirações celestiais e futuras. O homem inteligente que procura a realização de um grande empreendimento triunfa quando ele tem fé, porque sente em si que pode e há de conseguir e esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que queira preencher sua existência com ações nobres e belas, acreditando no seu futuro celeste, este então extrai a força necessária na sua fé e na certeza da felicidade que o espera. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não sejam vencidos. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares. Outrora eram qualificados de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que eles trazem em si, e se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, então eles seriam capazes de realizar o que até agora chamaram prodígios, e que é simplesmente um desenvolvimento das faculdades humanas. Mensagem de um espírito protetor, na cidade de Paris, 1863. É um ponto importantíssimo para todos nós refletirmos sobre esses aspectos da nossa fé, da nossa confiança, desta certeza daquilo que nós já trazemos de conhecimento. Como nós vimos nas lições anteriores, a nossa fé se baseia, se sustenta, se enraiza na bagagem de experiências e de conhecimentos que nós já adquirimos. Por isso, é uma fé que tem raciocínio, que tem análise, que tem uma lógica. Mas muitas vezes nós deixamos de exercitar esta força interior que trazemos. Porque nós entendemos, como a doutrina espírita nos mostra, que somos espíritos milenares. Não é a primeira vez que nós estamos aqui encarnados. Nós não temos esta idade que consta em nossos documentos quando apresentamos a nossa identidade. Esta data que mostra a nossa idade do corpo físico
é somente um pequeno período da nossa história que carregamos nesta bagagem evolutiva. E então nós estamos trazendo conosco há milhares de anos experiências, ensinamentos que estão em estado latente, adormecidos, justamente para que nós possamos aprender a exercitar todas as potencialidades que nós trazemos. E nós temos intuitivamente, em várias situações, as inspirações e os impulsos que, em determinados momentos, esses recursos se afloram naturalmente, justamente com o exercício desta fé na nossa capacidade. Esse é o nosso aspecto das buscas no plano físico. Quando nós estamos exercitando a nossa capacidade diante dos obstáculos, diante dos trabalhos e das atividades aqui encarnados. E então nós estamos vendo esse espírito protetor nos mostrar que existe não só o aspecto físico da realização das coisas temporais. Quando, por exemplo, nós usamos o nosso magnetismo, a nossa capacidade de trabalhos, conferindo nossos compromissos no dia a dia, mas também a nossa capacidade de fazer um projeto para o nosso futuro, o que nos espera no porvir. Quando nós estamos inspirados pelas ideias do Evangelho de Jesus, pelas lições, nós colocamos o nosso pensamento naquilo que será a nossa herança, a nossa recompensa, o nosso galardão daquilo que conquistamos. Por isso, esse Espírito está dizendo para nós, o homem de bem, que queira preencher a sua existência com ações nobres e belas. O homem de bem, nós vimos Allan Kardec no capítulo 17, Sede Perfeitos. Quando somos despertados para a nossa essência de filhos de Deus. E então, esse homem de bem, ele busca preencher a sua existência com atitudes que vão trazer benefício não só para si, mas para todos aqueles com quem convive. Ações nobres e belas. É o que nós estamos vendo aí. Por quê? Nessas ações, nós vamos acender a luz da confiança na providência divina, nos recursos inesgotáveis que Deus tem para nos oferecer. E então nós seremos multiplicadores, divulgadores e multiplicadores
de grandes potências no nosso exemplo, principalmente quando nós temos esse desejo de servir ao próximo. A força necessária, a certeza da felicidade que nos espera está nesta confiança em nossas possibilidades de servir. Que seria para nós a esperança do futuro, a esperança da vida no plano espiritual, quando nós deixarmos a nossa vestimenta física para trás? O que seria a esperança para nós? O que seria a felicidade? Se nós não tivéssemos empregado algum tempo da nossa existência para servir ao próximo, pensando somente em nós, o que nós poderíamos esperar? E é justamente essa ação, esse empenho, é que faz operar os milagres da caridade, de devotamento e abnegação. Por isso, essas orientações são importantes, são bases para a nossa caminhada evolutiva. E em todos os lances da nossa existência, temos esta força que nós chamamos, que a ciência chama magnetismo, e que Allan Kardec traz com muita propriedade em todas as obras. E nós precisamos de nos empenhar em estudar como desenvolver esse magnetismo, porque nós temos o magnetismo, todos nós. Mas qual é a qualidade desse magnetismo que nós estamos utilizando? Quando nós estamos em nossas tarefas diárias, no trabalho rotineiro, nós deixamos o magnetismo fazer parte das nossas ações. Agora, quando nós qualificamos, quando nós damos qualidade a esse magnetismo, a qualidade está associada ao desejo de ser útil, ao desejo de ser instrumento da providência divina, levando o melhor de si em favor do próximo. E lembramos mais uma vez aquela frase da oração de Chico Xavier, quando ele diz: Senhor, ensina-nos a dar o melhor de nós na execução do próprio dever, além da execução do próprio dever. O melhor de nós, além da execução do próprio dever. Que tipo de magnetismo nós estaremos exteriorizando de nós? Em qualquer circunstância. Se nós estamos oferecendo o melhor de nós, além da execução do próprio dever. É um magnetismo de luz. Além do que estaremos atraindo para nós. O magnetismo é uma força que atrai outra força semelhante. Nós não temos aquele ditado: semelhante atrai semelhante? Por isso, então, com essa atitude, o nosso campo magnético fica favorável ao trabalho dos bons espíritos. E em cada situação teremos
aqueles espíritos sintonizados com o que nós estamos nos dedicando a desempenhar. Por isso, quando Jesus orienta as pessoas que ele curava, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A atitude de não voltar a errar, porque conforme a doutrina nos mostra, a palavra pecado, no aspecto do Evangelho de Jesus, significa o erro, o equívoco. E então, quando nós reconhecemos que não devemos errar mais ou pecar mais, nós estamos transformando esse magnetismo. E então Jesus aconselha: vá, a tua fé te curou. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Seria um contágio do magnetismo divino, promovendo uma ação no mundo interior daqueles a quem Jesus curava. E então, cada um, utilizando a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio, aqueles que procuravam ou que procuraram aproveitar essas dádivas, se transformaram, se regeneraram e procuraram seguir o caminho do bem, assim como as lições de Jesus nos oferecem. Mas muitos daqueles a quem Jesus curou voltaram a adoecer, justamente porque não tomaram essa atitude de transformar os seus hábitos, reformar-se intimamente, para que essa força interior, que é o magnetismo, pudesse ter uma potencialidade de renovação. Voltaram aos hábitos antigos, cometendo os mesmos erros anteriores. Por isso voltaram a adoecer. Gente, a doutrina espírita é um manancial inesgotável, porque é os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo na sua pureza, na sua simplicidade, na sua transparência. Todos nós que procuramos conhecer esses ensinamentos, a cada dia que nós paramos para refletir, nós admiramos a sabedoria, a perfeição das leis divinas e o amor que Deus tem por todos nós, assim como também o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: eu estarei convosco até o fim. O fim de quê? Jesus dedica essas palavras a todos aqueles que ouvem, dizendo: ouça quem tem ouvidos para ouvir. E depois vêm os ensinamentos, os testemunhos, os exemplos. Eu estarei convosco até o fim. O fim da nossa luta, da nossa batalha contra as nossas imperfeições, contra as sombras que nós carregamos conosco. Que o nosso objetivo é esse: vencer, superar essa sombra, não é? As trevas interiores. Temos que estar vigilantes
com aquilo que vem de fora, do exterior. Não só de pessoas, mas também daqueles que nós não enxergamos com os olhos do corpo físico e que estão influenciando nossas vidas o tempo todo. Por isso, esta vigilância vai nos dar segurança, mas a oração, orar em ação, é o trabalho constante, não é? E então, para finalizar, nós vamos reler esta frase do Espírito Protetor. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que trazem em si, todos, não é? Todos nós temos isso aí, e quisessem colocar essa força a serviço da sua vontade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Deus quer o melhor para mim. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Qualquer situação, minha gente. Não existe uma ou outra. E então, tenhamos em mente esta frase. Deus provê, Deus proverá. Segundo o que nós estamos fazendo com essa força que nós trazemos conosco. Porque se ela ficar paralisada, ociosa, ela não vai promover nenhum bem. E então, tenhamos confiança na nossa capacidade, tenhamos perseverança na ação do bem. E esta fé que nós temos na providência divina será cada vez mais forte, mais robusta, mais perfeita ao raciocínio da razão que nós estamos desenvolvendo no nosso conhecimento. E então, os milagres são obras da fé. Precisamos ter sempre em mente, todos nós carecemos desse exercício e aproveitar todas as oportunidades para fortalecer a nossa fé, no aspecto da humanidade encarnada e também no aspecto dos planos superiores a quem nós pertencemos. Não é assim? Vamos então agora ao livro Segue-me. Livro Segue-me é de autoria do benfeitor Emmanuel. Psicografia do nosso querido Chico Xavier. No Evangelho de Mateus, Jesus nos diz: e qualquer que tiver dado, que seja um só copo de água fria a um destes pequenos, como meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Comentário de Emmanuel. Dever cumprido é raiz do direito conquistado. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos.
tens o direito de pedir onde emprestas generosidade e colaboração, mas desconheces até que ponto as tuas solicitações são capazes de tisnar as fontes da espontaneidade ou podar os interesses alheios. Usufruis o direito de advertir nos setores em que trazes o encargo de ensinar. Contudo, é preciso hajas adquirido imenso patrimônio de amor para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento nos outros. Guardas o direito de analisar. Todavia, se não entesouraste bastante experiência para compreender, é possível que a observação exagerada te leve à secura. Detens o direito de corrigir construtivamente na esfera das responsabilidades pessoais que te honorificam a vida. No entanto, por mais que a verdade te brilhe no verbo, se te falta bondade para acalentar a esperança, a tua palavra se erguerá por martelo endereçado à destruição. Dispões do direito de reclamar onde empregas a tua parcela de esforço no levantamento do bem de todos. Mas ignoras o limite depois do qual as tuas reivindicações são suscetíveis de ferir esse ou aquele companheiro em posição mais desvantajosa que a tua. Em todo o tempo e em qualquer parte, porém, desfrutamos o direito maior de todos, aquele que nunca nos frustra as possibilidades de melhoria e que sempre nos abre as portas da felicidade na convivência uns com os outros, aqueles em cujo exercício jamais lesaremos a quem quer que seja, o direito que nomearemos como sendo para todos nós, os filhos de Deus, o privilégio de servir. Emmanuel é extraordinário nessas colocações. Vemos os apontamentos que ele faz com o direito que nós conquistamos no dever que nós já cumprimos. Mas estamos percebendo aí que em cada ambiente, em cada situação, esse direito conquistado pelo dever tem um alcance diferente, tem uma reação conforme seja
recebido pelos espectadores ou pelo cenário em voga. A situação que estamos nós sendo incluídos. E é muito interessante porque cada um de nós trazemos a nossa liberdade de ação, liberdade de escolha. E nós, quando procuramos ou esperamos receber o direito como retribuição das pessoas ou das situações, nem sempre saem dentro da nossa expectativa, dentro daquilo que nós almejamos. Por isso, muitas vezes, nós somos decepcionados com a ingratidão, contrariados por ter desencadeado outras atividades, outras ações das pessoas que nós não esperávamos. Estamos vendo aí o que Emmanuel está trazendo. Mas, olha a nossa tábua de salvação. Esse privilégio de servir. Todos nós temos ele ao nosso alcance a qualquer hora. É a nossa tábua de salvação, a nossa âncora de salvação, é a nossa luz no fim do túnel. Quando nós estamos envolvidos por um ambiente de trevas, um ambiente onde nós mal enxergamos o caminho para onde estamos nos direcionando. Nós, às vezes, nem imaginamos o que será daqui a um determinado tempo. Nós não só temos a esperança, mas nós não temos a certeza. Mas quando nós estamos utilizando esse privilégio de servir, olha, nós, aproveitando mais uma frase de Chico Xavier, que pode ser até de Emmanuel, mas foi Chico Xavier que trouxe para nós esta afirmação. O bem que praticas é o teu advogado em todos os lugares. E então, queridos irmãos, queridas irmãs, tenhamos em mente que o serviço no bem, o trabalho que nós oferecemos ao próximo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da fraternidade, em nome da caridade, desinteressadamente, simplesmente pelo prazer de ser útil. Isso é uma grande garantia para nós. Olha a frase que Jesus traz e que representa tudo o que nós precisamos em nossas atividades. Um copo só de água fria a qualquer um desses pequenos, que significa que qualquer pessoa carente, e não é só no aspecto financeiro, material. Quantas pessoas estão sequiosas, com sede, e às vezes são pessoas de um cabedal bem alto,
né? Pessoas que às vezes nós admiramos pela conquista de bens, de postura, de intelectualidade. Muitas vezes, pessoas que carecem de um pequeno copo das fontes inesgotáveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Um pequeno copo de água fria, uma pequena expressão de amor, de serenidade, de humildade, de confiança na providência. É um copo de água fria que nós estamos oferecendo. Transformamos na nossa atitude, no nosso gesto, na nossa expressão. Transformamos o ambiente espiritual ali no momento. Olha mais uma vez o magnetismo fazendo parte da nossa ação. E então é tão profundo este significado, este símbolo. Um só copo de água fria, como o meu discípulo. Por que como o meu discípulo? O discípulo do Cristo é aquele que não tem outro interesse senão servir, trabalhar na seara do Cristo, ser um bom servo. Mais uma vez, como a exemplo de Jesus, nós queremos trazer a frase de nosso Senhor. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E o trabalho, neste sentido que Jesus traz, é servir. Servir a quem? A quem Deus está servindo? Se Ele é a maior potência do universo, a quem Deus serve? A quem Jesus está servindo? Se Ele é o governador do planeta Terra. O governador é o que mais serve no aspecto da espiritualidade. Nós não temos o exemplo lá no nosso lar? O governador nunca tira férias, nunca tirou férias. Até quando do relato de André Luiz. É o que mais trabalha. E então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos de ter isso conosco. Porque o trabalho no bem, ele nos revigora. Restaura as nossas energias, a nossa disposição para sermos instrumentos na obra do Senhor. É o nosso objetivo aqui encarnados. Trazendo a certeza para nós da vida no porvir. Não é? E então vamos finalizar aqui nossos comentários, nossas reflexões, para irmos agora às vibrações. As vibrações nós entendemos que seja utilizando a lição de hoje, o poder da fé, o nosso magnetismo, as forças interiores que todos nós trazemos. Percebamos que neste momento, com a luz da oração que nós iniciamos o culto do Evangelho, com o teor das ideias, das luzes que nós ouvimos nas lições, são energias criadas. É um magnetismo transformador. Agora,
Aproveitemos essas energias. Nós nos beneficiamos graças à providência divina, à misericórdia infinita de Deus. E o nosso momento agora é de compartilhar, oferecer o melhor, colocar nas mãos da providência divina dessas falanges de trabalhadores na seara do Cristo, que eles sabem direcionar para onde irão esses recursos. Confiemos. Vamos envolver as pessoas que nós queremos auxiliar. Entes amados, entes queridos, mentalizando nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Amigo, nossos momentos agora nos convidam a oferecer o sentimento fraterno àqueles irmãos que sofrem, os atribulados na saúde física, na saúde mental, os desequilibrados na saúde emocional, os escravizados nos vícios. Divino Amigo, médico das almas, permita que essas energias possam ser canalizadas. Que estes trabalhadores da tua seara, médicos e enfermeiros socorristas, canalizem, direcionem aos irmãos carentes, hospitais, hospícios, clínicas de tratamento. Senhor, que esta paz possa impregnar esses ambientes, confortando os corações, aliviando pensamentos turbulentos. Com o trabalho desses incansáveis missionários da tua seara. Divino Amigo, envolvemos também as casas de repouso, asilos, creches e orfanatos. Os presídios, penitenciárias, ambientes aonde nossos irmãos aprisionados procuram se libertar. Mas liberta-o, Senhor, com a tua palavra. Das algemas
que a própria consciência os agrilhoa, mostrando a verdade, mostrando a esses irmãos que todos somos capazes de superar as nossas imperfeições. Fortalece o Senhor nesse desejo de transformação. Senhor Jesus, pela nossa pátria, pelo nosso povo brasileiro, luz e perseverança no bem, a certeza de que o bem é maior, o bem prevalecerá acima de todas as trevas, de toda a maldade. Fortalece em nós esse sentimento de servir no trabalho do bem de todos. Assim como os teus exemplos no Evangelho, que sirvam para nós de referência e de sustento para prosseguirmos perseverantes. Ilumina, Senhor, teus missionários aqui encarnados. Sustenta-os nesse propósito da divulgação da verdade, da fraternidade, do amor incondicional. E para ilustrarmos nosso pedido, que este povo possa sintonizar com a bandeira de Ismael. Deus, Cristo e caridade. Senhor Jesus, luz e discernimento, coragem, perseverança e forças para vencer, especialmente vencer as trevas que nós carregamos conosco. Divino amigo, finalizando nossos momentos, nós te pedimos pelas nossas famílias, nossos entes amados. Envolve-os na tua paz, na tua luz. Obrigado, Senhor Jesus, que a tua paz permaneça em todos os corações e em todos os lares. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, caros internautas, que a paz do Mestre permaneça junto de cada um de nós. Gratidão a todos pela companhia. Que Deus abençoe e ilumine onde estiverem agora. Muita paz. Obrigado.